Você conhece alguns fatos interessantes sobre o cérebro humano? Quer dizer, não é como se carregássemos um de reserva no nosso bolso. Este órgão incrível, escondido na concha protetora do nosso crânio, é responsável por tudo que nos torna humanos. O cérebro é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, sem o qual a vida não é possível. No entanto, pouco se sabe sobre o funcionamento deste órgão vital. Muitos estudos são realizados a cada ano, e alguns fatos muito interessantes são agora conhecidos. Vamos começar com o básico. O cérebro humano, em média, pesa cerca de 1,4 kg. Isso é mais ou menos o peso de um chihuahua. Agora você deve estar pensando, não parece muito pesado para algo que controla meu corpo inteiro. E você estaria certo. O cérebro representa apenas cerca de 2% do peso corporal total de um adulto, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Este pequeno órgão é um verdadeiro devorador de energia. Ele consome impressionantes 20% do sangue rico em oxigênio bombeado pelo coração. É como ter um carro pequeno com um motor V8 beberrão. E esse consumo de energia aumenta ainda mais quando você está realmente usando seu poder cerebral, como durante uma prova ou enquanto estuda. Nesses momentos, o cérebro pode exigir até 50% do oxigênio disponível no corpo. Que órgão exigente! Falando em energia, você já se perguntou como o cérebro obtém todo o oxigênio de que precisa? Bem, é tudo graças a uma rede complexa e intrincada de vasos sanguíneos. Estamos falando de uma vasta rede de artérias, veias e capilares que cruzam o cérebro, entregando oxigênio e nutrientes a cada célula. E quando eu digo vasta, eu quero dizer vasto mesmo. Se você fosse colocar todos os vasos sanguíneos do cérebro esticados, eles se estenderiam por incríveis 600 quilômetros. Esta rede intrincada garante que cada canto do cérebro receba um suprimento constante de oxigênio, mantendo-o funcionando perfeitamente. Agora vamos falar sobre o tamanho do cérebro. É um tópico que fascina cientistas e o público em geral há séculos. Você já deve ter ouvido falar que pessoas com cabeças maiores são mais inteligentes. Essa ideia existe há muito tempo, mas há alguma verdade nisso? Bem, odeio desapontá-lo, mas isso é apenas um mito. O tamanho da sua cabeça ou cérebro não determina sua inteligência. O tamanho do cérebro varia de pessoa para pessoa, assim como o tamanho do sapato ou a altura. Algumas pessoas têm cérebros maiores enquanto outras têm cérebros menores, e isso é perfeitamente normal. Mas um cérebro maior não significa necessariamente maior inteligência ou melhor memória. A inteligência é uma característica complexa, influenciada por muitos fatores, incluindo genética, ambiente e educação. É como dizer que um computador maior é sempre mais rápido ou tem mais armazenamento. Sabemos que isso não é verdade. Um computador menor e bem projetado pode ter um desempenho melhor do que um maior e menos eficiente. Na verdade, aqui vai uma curiosidade fascinante. O cérebro humano encolheu nos últimos 5.000 anos. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é um fato bem documentado. No entanto, paradoxalmente, o QI médio aumentou no mesmo período. Como isso é possível? Parece uma contradição, mas não é. Bem, uma teoria sugere que nossos cérebros se tornaram mais eficientes com o tempo, concentrando mais poder de processamento em um espaço menor e usando menos energia no processo. Essa eficiência pode ser a chave para nossos avanços cognitivos. É como se a evolução tivesse encontrado uma maneira de otimizar nosso poder cerebral, tornando-o mais enxuto e eficiente. Nossos cérebros se adaptaram para serem mais eficazes, permitindo-nos pensar mais rápido, resolver problemas com mais eficiência e nos adaptar a novos desafios com maior facilidade. Além disso, a tecnologia moderna e a educação desempenharam papéis significativos na melhoria de nossas habilidades cognitivas. O acesso à informação e às ferramentas de aprendizado nunca foi tão grande, contribuindo para o aumento geral nas pontuações de QI. Outro fator importante é a plasticidade cerebral.
a capacidade do cérebro de mudar e se adaptar como resultado da experiência. Isso significa que nossos cérebros podem desenvolver novas conexões e caminhos, melhorando nossas funções cognitivas ao longo do tempo. Também é importante notar que a inteligência não é um conceito único. Existem muitos tipos diferentes de inteligência, como inteligência emocional, inteligência criativa e inteligência prática, cada uma valiosa por si só. Então, em vez de nos concentrarmos no tamanho de nossos cérebros, devemos celebrar a incrível diversidade e adaptabilidade da inteligência humana. Afinal, não é o tamanho que importa, mas como o usamos. Capítulo 4. O mito dos 10% desmascarado. E já que estamos falando de mitos sobre o cérebro, vamos abordar o elefante na sala. Ou melhor, o mito em nossas cabeças. Você sabe de qual eu estou falando. A crença persistente de que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Este mito circula há décadas e simplesmente não é verdade. A verdade é que usamos todo o nosso cérebro. Cada parte do cérebro tem uma função específica, seja controlando o movimento, processando informações sensoriais, formando memórias ou nos permitindo pensar, sentir e sonhar. Agora, é verdade que nem todas as partes do cérebro estão funcionando ao mesmo tempo, mas ao longo de um dia usamos virtualmente cada parte do nosso cérebro, excedendo em muito esse limite arbitrário de 10%. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que usa apenas 10% do seu cérebro, você pode dizer com segurança que essa pessoa está mal informada. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o porquê de esse mito persistir. É provável que tenha se originado de uma interpretação errônea de pesquisas neurológicas no início do século XX. Alguns cientistas sugeriram que apenas uma pequena parte dos neurônios do cérebro estava ativa a qualquer momento, levando à ideia errada de que o resto do cérebro estava dormente. No entanto, a neurociência moderna mostrou que, mesmo quando estamos em repouso, nossos cérebros ainda estão altamente ativos. Diferentes regiões do cérebro são responsáveis por diferentes funções e todas trabalham juntas em uma rede complexa. Por exemplo, os lobos frontais estão envolvidos na tomada de decisões e resolução de problemas, enquanto os lobos occipitais processam informações visuais. Os lobos parietais nos ajudam a navegar pelas relações espaciais e os lobos temporais são essenciais para entender a linguagem e armazenar memórias. Então, quando dizemos que usamos todo o nosso cérebro, queremos dizer que cada parte tem um papel a desempenhar, mesmo que não seja tudo ao mesmo tempo. Também vale a pena notar que a plasticidade cerebral permite que diferentes partes do cérebro se adaptem e assumam funções se outra parte estiver danificada. Essa adaptabilidade desmascara ainda mais a ideia de que grandes partes do nosso cérebro não são utilizadas. Portanto, da próxima vez que você ouvir o mito dos 10%, lembre-se de que nossos cérebros são muito mais dinâmicos e utilizados do que essa noção desatualizada sugere. Abrace a complexidade e maravilhe-se com as capacidades incríveis do cérebro humano. Capítulo 5. O enigma dos sonhos. Falando em sonhos, você já acordou de um sonho particularmente vívido e se perguntou: o que foi isso? Você não está sozinho. Os sonhos podem ser incrivelmente vívidos, às vezes parecendo mais reais do que a própria realidade. Eles podem ser bizarros, bonitos ou totalmente aterrorizantes, nos deixando com emoções persistentes muito depois de acordarmos. Os sonhos fascinam os humanos há séculos e, ainda assim, permanecem um dos maiores mistérios do cérebro. As civilizações antigas acreditavam que os sonhos eram mensagens dos deuses ou vislumbres do futuro. Nos tempos modernos, cientistas e psicólogos tentaram decodificar o enigma dos sonhos, mas muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Quase todo mundo sonha todas as noites, mesmo que não se lembre deles.
Em média, uma pessoa pode ter de 4 a 6 sonhos por noite durante a fase REM, movimento rápido dos olhos do sono. Esses sonhos podem variar de atividades diárias mundanas a aventuras fantásticas. É uma experiência humana universal e, ainda assim, ainda não temos uma resposta definitiva sobre o porquê de sonharmos. Algumas pessoas acreditam que os sonhos são uma janela para nossa mente subconsciente, revelando desejos e medos ocultos. Outros pensam que são apenas um subproduto da atividade cerebral durante o sono. Algumas teorias sugerem que os sonhos são uma forma de o cérebro processar emoções, consolidar memórias e praticar situações da vida real. Por exemplo, se você sonha com um evento estressante, pode ser a maneira do seu cérebro de prepará-lo para lidar com situações semelhantes no futuro. Outros propõem que os sonhos são simplesmente um disparo aleatório de neurônios, uma espécie de show de fogos de artifício mental sem nenhum significado real. Essa teoria sugere que os sonhos são apenas a maneira do cérebro de se manter ativo enquanto dormimos, sem nenhum significado mais profundo. Seja qual for o motivo, os sonhos continuam a nos intrigar e mistificar, lembrando-nos de que ainda há muito que não sabemos sobre o funcionamento interno de nossas próprias mentes. À medida que continuamos a explorar a ciência do sono e dos sonhos, podemos um dia desvendar os segredos desse fenômeno noturno. Até então, os sonhos permanecem uma parte fascinante e enigmática da experiência humana, uma jornada noturna para o desconhecido. Capítulo 6. O curioso. Caso das cócegas. Agora vamos passar para algo um pouco mais leve. Cócegas. Todos nós já passamos por isso, dobrados de tanto rir enquanto alguém nos faz cócegas sem dó. Mas você já percebeu que não consegue fazer cócegas em si mesmo? É verdade. Não importa o quanto você tente, você não consegue provocar a mesma sensação de cócegas quando tenta fazer em si mesmo. Por que isso acontece? Bem, tudo se resume ao cerebelo, uma região do cérebro responsável por coordenar o movimento. O cerebelo também está envolvido na previsão de informações sensoriais. Quando você tenta fazer cócegas em si mesmo, seu cérebro antecipa a sensação e amortece a resposta. É como se seu cérebro soubesse o que está por vir e decidisse não fazer disso algo importante. Capítulo 7. O cérebro, que não sente dor. E finalmente, aqui está um fato que pode surpreendê-lo. O próprio cérebro não consegue sentir dor. Isso mesmo, o cérebro, o órgão responsável por processar todas as nossas informações sensoriais, incluindo a dor, não consegue sentir dor em si mesmo. Agora você deve estar pensando, mas e as dores de cabeça? Boa pergunta. As dores de cabeça são causadas por sensores de dor nas membranas e na pele que envolvem o cérebro, não no tecido cerebral em si. Essa falta de receptores de dor no cérebro permite que neurocirurgiões realizem cirurgias cerebrais enquanto o paciente está acordado. O paciente pode estar acordado e responsivo durante a cirurgia, permitindo que os cirurgiões monitorem a atividade cerebral e garantam que estão operando na área correta. É uma prova da notável resiliência e adaptabilidade do cérebro humano. Encerramento. O universo interior. Esses fatos fascinantes mostram o quão incrível e complexo é o cérebro humano. É uma maravilha da evolução, capaz de façanhas extraordinárias de cognição, criatividade e consciência. E a melhor parte? Ainda estamos aprendendo sobre ele todos os dias. Novas descobertas estão sendo feitas o tempo todo, expandindo os limites de nossa compreensão deste órgão enigmático. Portanto, continue curioso e explore as maravilhas do corpo humano. Há um universo inteiro dentro da sua cabeça apenas esperando para ser descoberto.